Viajando com o Biquíni. Boa noite! Vamos hoje visitar comigo a Croácia, esse país incrível, lindo, um país muito antigo, também muito novo, porque é um dos países mais novos do nosso planeta. É um país que, assim, sem dúvida nenhuma, é um dos roteiros turísticos mais cobiçados ultimamente, porque ele ficou anos fechado. A gente sabe que toda essa parte ali da Europa do Leste, quando eles pertenciam à União Soviética, eles ficaram muito fechados para a gente aqui do Ocidente, né? Para os próprios países ali do lado deles ocidentais. E agora, né, um pouco mais de 2 décadas atrás, esses novos países, eles atraem milhares de pessoas. O mar Adriático, bem ali no centro do Mediterrâneo, um mar lindo. E a Croácia é um país especial, é um país privilegiado, porque tem mais de 1000 ilhas. E de todos os outros países que pertenciam à Iugoslávia, todos são lindos, mas é uma natureza privilegiada e cheia de história. A gente sabe que a Croácia fazia parte da Iugoslávia e com o general Tito, né, que mantinha unido essa nação com etnias tão diferentes. E depois, quando caiu a União Soviética, a Iugoslávia se estraçalhou, se desmembrou em 7 novos países. A gente já viu todos eles aqui: Eslovênia, Montenegro, Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Kosovo. E hoje a gente vai ver a Croácia, que é um país que tem tudo a ver com a gente, porque foi lá que a gente comprou o nosso barco, o nosso novo barco, o Felistas Biquíni, que nos permite fazer todas essas viagens maravilhosas que a gente faz. Solta aí, Fernando, por favor, as imagens de hoje. Então nós estamos aí viajando pelo Mediterrâneo, o nosso novo barco Felistas, justamente que a gente comprou em 2010 aí na Croácia. Viajar pelo Mediterrâneo, por essas águas, é a gente se sentir ligado, né, do mundo moderno. A gente vai aos confins da civilização, né, essa nossa civilização que aconteceu aí. São terras, essas ilhas, esses países aí do leste europeu, são países muito antigos e porém novos, né? Porque foi apenas em 91, 92 que eles começaram a se separar da Iugoslávia. Primeiro foi a Eslovênia, que é o país mais industrializado, e depois o segundo a se tornar um país independente foi justamente a Croácia. Essa vida navegando, ela é surpreendente, porque existe um mundo entre uma margem e outra da terra. E com muitas surpresas, né? O tempo todo mudanças. A gente que tem uma intolerância pela rotina, a gente tem que viver viajando. Nossos antepassados, eles eram nômades, né? Está na origem da gente isso. Milhares de pessoas são atraídas pelo isolamento do mar, né? E a gente sabe que com o tempo, né, veio a agricultura, o progresso, os homens foram se fixando na terra. Mas é natural que algumas pessoas se sintam atraídas pelo mar, vagar, sem nunca voltar para casa. O mar, ele ensina muito a gente, né? A gente a usar mais inteligentemente as nossas capacidades, porque no mar a gente sabe que a gente tem que se organizar, planejar, que a vida não é fácil no mar. Aí a rotina, né? A gente está vendo aí o meu filho Tai, agora já está até na universidade com 18 anos. Isso aí, o tempo passa rápido também, apenas 5 anos atrás. Isso foi o início da nossa viagem com esse novo barco. E aí a gente está chegando, né, nessa ilha maravilhosa que chama Hvar. A Croácia, né, como eu disse, ela tem 1.100 ilhas, é um litoral fantástico. E o que me impressiona é assim, a diversidade, porque você tem ilhas assim, tipo a floresta amazônica, com uma vegetação exuberante, toda coberta de verde, e animais, e fauna, flora, tudo conivente com aquela ilha, e ao mesmo tempo do lado tem um arquipélago completamente árido, só de pedras. Então é realmente um lugar fantástico para se velejar. E essa ilha que a gente está, Hvar, é uma das ilhas mais lindas, um dos lugares mais lindos da Croácia. Ela foi considerada
para uma revista americana, uma das 10 ilhas mais lindas do mundo. Essas ilhas, elas são assim parecidas, né? Tem essa característica assim de toda ali do Mediterrâneo, da Europa, essas ruazinhas estreitas, né? Muitas escadarias, montanhas. A Croácia também se caracteriza, além de ter todo assim no litoral, o país, ele também tem essas cadeias de montanhas bem na beira do mar, que é lindo, né? Que tem cada paisagem maravilhosa. Muitos filmes são filmados aí, isso é cenário para muitos filmes famosos, Shakespeare, né? Usando as muralhas, usando toda essa arquitetura antiga. E a Croácia, ela faz a sua ligação pelo mundo, né, com o mundo, pelo porto de Split, que é o maior porto do país. Tem Zagreb, a capital, que é lá no centro, não é perto do litoral, já é perto lá da fronteira com a Eslovênia. E é esse país lindo, né, que todo mundo que tiver oportunidade deve visitar. Essa ilha, por exemplo, é visitadíssima, tem restaurantes fantásticos, tem ilhazinhas pequenas ali por perto que a gente pode passear, né? Conhecer, passar o dia e voltar. E a Croácia, ela sempre esteve na rota da Terra Santa. Então, mercadores de Veneza já passavam por aí, por essas terras, desde o século VI, século VII. Então, tem essas old cities, né, como são conhecidas as cidades antigas, que são cidades pequenas, mas eram cidades famosas, né, que a gente sabe que todas essas cidades que eram portos antigamente, elas eram cidades importantes, justamente porque faziam a ligação, né, desses lugarzinhos com o resto do mundo. E aí na Croácia, o povo daí, eles eram famosos por ter muita diplomacia e também muita riqueza, logicamente. Uma coisa que atrai os olhares é a riqueza do lugar. A riqueza especial aí da Croácia era o sal, né? Que a gente sabe que o sal é uma coisa importantíssima, era um produto que tinha muito valor na antiguidade, inclusive a palavra salário vem daí, né? Os romanos eram pagos, os serviços deles todos com sal. E aí a Croácia era então uma terra requisitada por isso, porque tinha, né, esse valor que era o sal na antiguidade. Desde o tempo dos romanos, essas cidades todas têm essas muralhas. Dentro das muralhas, né, antigamente, esse daí é um dos prédios mais famosos, emblemáticos aí de Hvar, um teatro atualmente, nesse estilos, né, são uma variedade de estilos, né, góticos, renascença, barroco, rococó, tem de tudo, clássico, neoclássico, e convive muito bem a parte antiga da cidade, né, o moderno com o antigo. E dentro dessas fortalezas aí na antiguidade, tinham os jesuítas dominaram muito tempo por aí as escolas. Tinham as escolas mais famosas da Europa eram aí na Croácia, inclusive aí perto de Hvar, Dubrovnik, né, que era a antiga Ragusa, né, República Ragusiana, era muito famosa, né, pelos colégios que tinham aí na época. Todas as famílias nobres da Europa, mais ricas, mandavam seus filhos para estudar aí. Muitas fortalezas, né, inclusive conhecidas como Gibraltar do Adriático, né, porque são fortalezas inexpugnáveis, sempre guardadas, né, por soldados, por oficiais. E nessa época, a Croácia, essa época, vocês imaginam, né, a pirataria, uma terra que atraía horários, que tinha alguma riqueza, logo era invadida pelos piratas. Então, eles compravam a segurança deles, os croatas, do sultão da Turquia, para protegê-los, né? E nessa época tinha mais de 50 conventos. E o reitor, de vez em quando, mandava ordem, né, para moralizar os conventos, porque imagina a bagunça, a zona que eram as orgias, né? Nessa época, esses celibatários, né, juntos, a gente sabe como é que é. E eles sofreram muitos bombardeios, né, nas guerras antigas, sempre foram dominadas por vários povos diferentes. Mas eles foram, a guerra étnica mais chocante que teve aí foi então agora em 91, 92, entre os sérvios e os croatas, né, que eles queriam Milosevic, toda aquela história que a gente sabe que queria fazer uma limpeza étnica. Então atacou tanto Sarajevo, né, na Bósnia
Herzegovina, que são os muçulmanos, e os croatas cristãos, né? Porque os sérvios, eles são católicos ortodoxos e os croatas são católicos cristãos, que não é gente. Então, essa briga, no fundo, é uma briga, né, de religião, de limpeza étnica, a gente não entende muito bem. Aí um pouquinho da vida do barco, vocês estão vendo o cotidiano da gente, minha vida é isso lá, limpar peixe, porque meu filho pesca, então eu tenho que limpar. Mas é sempre interessante porque o cenário está sempre mudando. Aí, por exemplo, a gente já saiu do centrinho de Hvar e chegamos aí nessa ilha que tem esse convento maravilhoso, né, de séculos atrás, onde o passado parece que fica um pouco congelado. E aí a gente pode descer em terra e ter algumas dicas de como viviam as pessoas nessa época. Como a gente está vendo aí, é um convento, que é o que mais tem nessa costa. E esses lugares tem também, tá vendo, aí algumas indústrias, mas pouca. A Croácia é um país que tem poucas indústrias, entrou, né, recentemente, ainda, para falar a verdade, ainda está num processo de adaptação à União Europeia. Então vem se desenvolvendo mais indústrias, mas é um país que eu acho que vai firmemente se fixar como a maior divisa sendo o turismo, né? Como todos esses países aí em volta. E aí a gente saiu de Hvar e estamos chegando nessa ilha maravilhosa de Korčula. Olha que coisa linda, gente. Essa ilha é famosa porque ela é linda, como a gente está vendo, toda essa fortaleza. Imagina que tem fortalezas aí, muros de 4 metros de espessuras. E quando eles eram bombardeados, toda a população se escondia da cidade, se escondia ali atrás dessas fortalezas. Mas essa cidade, eu acho ela impressionante, porque ela é a terra do Marco Polo, que é até incrível, porque muita gente diz que ele é italiano, mas não é, ele é croata, que na época Veneza dominava. A gente pode até ver aí, vocês estão vendo ali de longe, o insígnia de Veneza, o leão, ali na entrada, naquela muralha. Então o Marco Polo, ele saiu aí dessa cidadezinha, dessa ilha de Korčula, com o tio, o pai dele, fez aquela viagem fantástica pelo Oriente, e voltou, então, 20 anos depois, trazendo, né, novidades incríveis. O arroz, o macarrão, o sorvete e tantas outras coisas, né, instrumentos, né, que a gente sabe que a China já tinha uma civilização, né, mais antiga do que a Europa, inclusive mais evoluída, né? Inclusive até os países árabes eram mais evoluídos que a Europa naquela época. Os europeus eram considerados bárbaros. Então essa foi uma viagem chocante. O Marco Polo, ele é uma figura incrível, ele é adorado aí em Korčula, ele é sempre mencionado. É uma cidade que tem inclusive um sorvete delicioso, uma tradição da Croácia, um sorvete bom, porque justamente foi o Marco Polo que trouxe o sorvete para a Croácia. Então foi a primeira nação da europeia a ter o sorvete, o macarrão, o arroz e outras coisas. E aí então a gente pode visitar a casa onde ele morou, os museus fazendo menção a ele. E é uma ilha muito incrível, ela é toda assim, ela é construída muito inteligentemente, porque os ventos aí nessa parte do Adriático são muito fortes. Inclusive na Croácia tem um vento que é o pavor de todos os velejadores, o Bura, alguns falam, só que ele é mais ao norte, né? Quando ele chega aí, ele já chega mais enfraquecido. Mas dentro dessa cidade é muito interessante, as ruas são todas planejadas, elas são viradas para o vento favorável, né? A gente vendo de cima, não sei se hoje vai dar para a gente ver as imagens, mas ela é toda construída para que o vento não afete tanto a população. E é um lugar lindo, né? O Marco Polo é uma figura incrível, né? O maior viajante do mundo, sem dúvida nenhuma. Inclusive, quando ele morreu, ele escreveu no livro dele, O Milhões: eu não pude nem falar tudo que eu vi, porque senão as pessoas nem acreditariam. E é isso aí, infelizmente hoje não vai dar tempo nem da gente visitar a cidade, mas são essas fortalezas incríveis, marcas incríveis da nossa história, da nossa civilização. Eu acho que tá bom de imagem por hoje, Fernando. Então é isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da Croácia. E não perca os próximos programas, que eu vou escolher mais um lugar bem bacana desse nosso planeta para mostrar para vocês. Tchau, um beijo e até lá. Viajando com o Biquíni.